الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, diz o consulente: por que não escutam palestras de Big Zito? Será que ele é mubtadi'? A resposta nisso, caro irmão: nós somos muçulmanos e ser um muçulmano significa ser uma pessoa objetiva, séria, que leva a sua religião do Kitabullah e Sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafi salih. Não estamos numa brincadeira, estamos sobre uma verdade e que pela causa desta verdade Allah subhanahu wa ta'ala criou os 7 céus, criou a terra e enviou o Corão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma batila. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nari. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal ard. Caros irmãos, estamos sobre essa verdade que, se não fosse pela esta verdade, não existiria o céu nem a terra, não existiria a revelação, nem haveria vantagem termos a honra de recebermos este nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala apresentou esta verdade, esta amana que nos deu aos céus, às terras, e recusaram, não por rebeldia, mas pelo peso da responsabilidade. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Caros irmãos, se não existisse o céu, nem a terra, nem a revelação, quer dizer que nós também não existiríamos. Em poucas palavras, de uma forma bem resumida, digo que o nosso maior interesse é de aperfeiçoarmos as nossas ações. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo para testar os nossos corações e para pesar as nossas ações. Qala ta'ala: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Caros irmãos, nós estamos de passagem. Se estamos de passagem, é porque interessa-nos o objetivo e o caminho certo para alcançarmos este objetivo. Por isso, pouco nos importa quem nos encontra no meio deste caminho enquanto a gente estiver a andar. Importa-nos aquele que nos acompanha, aquele que está na mesma arca, no mesmo caminho, para o mesmo propósito. Mas, por mais que a pessoa seja importante, enquanto inversa, esta pessoa sim, poderá ser muito importante para nós, mas naquele momento nós temos um certo objetivo. Caros irmãos, respondendo essa questão depois dessa introdução, o nosso irmão Big Zito, hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe guie, é meu amigo, particularmente um amigo que, da forma que eu conheço, poucos o conhecem. Este irmão viveu comigo quase 3 anos
digamos quase na mesma casa, porque comia o que eu comia e usava o que eu usava e lia o que eu lia, assim como aproveitei dele alguns livros que ele me oferecia ou me emprestava, assim como ele inicialmente aproveitou muitos dos meus livros e cassetes. Barakallahu fikum. E ele sabe do que estou a falar. Este irmão é um irmão que tem uma vasta memória, mas quando a pessoa não teme Allah subhanahu wa ta'ala, não presta atenção nos ditos, quando alguém não teme Allah subhanahu wa ta'ala e não põe em prática aquilo que sabe, é muito fácil escorregar e não se interessar. Esta vasta memória que o irmão tem não lhe beneficiou, ou por causa da fama, ou por causa de certos objetivos que contrariam o ikhlas e contrariam o sidq e a amana, principalmente falando de al-amana al-ilmiya fi al-tahammul wal-ada. Por isso achei importante mencionar de uma forma resumida os principais motivos. Primeiro, este irmão tem fisqa, ele é musbil, yani yajurru thawbahu khuyala, rostagam pelo chão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Iyaka wa isbal al-izari, Iyaka wa isbal al-izari, fa innahu min al-makhila wa la yuhibbuha Allah, porque faz parte do orgulho e soberba. Por isso mencionamos em várias sentadas o dito de Al-Barbahari rahimahullah: min al-bid'i an yusbila ar-rajulu izarahu. Faz parte da heresia a pessoa roçagar suas calças pelo chão. Segundo, hilliq, yani yahliqu lihahu wa shariba. Este irmão rapa a barba e rapa também bigode, e tudo isso é proibido. A pessoa não pode rapar a barba, nem pode rapar também o bigode rente à pele. E a proibição disto não se esconde de nenhum de nós. Se estivéssemos no mundo de hadith, seria matruco. Porque yakdhibu fi hadith nas, mente. Nas suas conversas não falta uma mentira. E a mentira é um dos pilares de hizbiya e nifaq, hipocrisia. Quarto, mukhtalatun. Quarto, tem ikhtilat, yani fi azwihi ila ruah ittirab. Há muito ittirab e poeira quando se trata dos narradores. Diz que narrou Bukhari, narrou fulano, narrou fulano, narrou fulano. Se você vasculha, não encontra nenhuma coisa. Confunde muito e as pessoas só ficam a aplaudir, porque na verdade não são pessoas estudiosas. Pode falar aqui, começar a fazer i'rab falso que não existe, coisas bem misturadas. Não chegamos a ponto de dizermos que ele não sabe nada de Nahu. Não sabe, só que não é uma pessoa objetiva que sabe fazer adá, não tem al-amana al-ilmiya, não teme Allah subhanahu wa ta'ala nas suas palavras. Acho que o maior interesse é o aplauso das pessoas. Isso é perigoso. Por isso, repito, encontramos em vários seus ditos cheio de erros, e acrescenta ainda nisso que ele é uma pessoa que não fez mumarasa da língua árabe. Por isso, mesmo quando fala normalmente, está cheio de erros no nahu e sarf. E quando já entra na parte de hadith,
que são duas coisas que eu mais escutei. Ele mais fala de Nahu e Hadith. Narou fulano. Esta parte de riwaya. E ele é daif nisso. Tem khair se temesse Allah subhanahu wa ta'ala nisso e se dedicasse. Mas fora disso, não fumaça. E sabe das minhas palavras, qualquer pessoa que já pelo menos estudou esta ciência e já escutou ele e sabe investigar as passagens que o irmão menciona. Não. Depois, لا يتورع من أكل الحرام. Não. Da forma que eu disse, volta tudo para taqwa. O irmão poderá comer uma carne degolada aqui em nome de Shaitan. Poderá comer uma carne degolada em nome de um wali. Eu já assisti isso. Aliás, ele pode fazer isso pessoalmente só para adquirir um dinheiro. E esse comportamento não é o comportamento de um da'i. Outra coisa, اجتمع عليه آيات المنافق الثلاث. Os 3 sinais, estão reunidos nele os 3 sinais de um hipócrita que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. إذا حدث كذب, quando conta algo ou conversa, mente. وإذا وعد أخلف, e quando promete, descumpre. Não obedece a sua promessa, não cumpre com a sua palavra. وإذا اؤتمن خان. Depois, outra coisa é que é jahil no manhaj salafi, jahilun bil manhaj salafi. Das coisas que indicam isso é talawun. Hoje você encontra com Ikhwan al-Muslimin, amanhã com alguns dos salafis e alguns dias, quer dizer, é uma pessoa que não sabe o que quer. Depois, yukafiru al-mutabarrijat. Ele anda a dizer que qualquer mulher que anda com minissaia, etc., essa aí é kafira. E tudo que estou a falar à voz dele e a sua prática e suas palavras são a melhor testemunha. Depois, yubaddi'u man ansaha lahu wa khalafahu bimujarradi dhalik. Dizer, diz que é mubtadi' toda aquela pessoa que lhe aconselha, forma que a gente fez secretamente e abertamente, e ele sabe disso e nos chamou de mubtadi' e disse que somos juhal e não trouxe nenhuma prova que possa visualizar este seu veredito. Depois, la yutqinu shay'an min fununi al-ilm al-shar'i. Este irmão não há nenhuma ciência do Islã que aperfeiçoa. Tudo isso, se é uma vasta memória que a pessoa tem, isso é para ele, não beneficia as pessoas. As pessoas nunca vão se beneficiar com alguém que tem vasta memória, mas que não teme Allah subhanahu wa ta'ala nas suas palavras. Por isso, em várias sentadas, a gente costuma dizer que das coisas que são demolidoras da fé islâmica é jahl e hawa, heresia e falta de temor e sinceridade. São as coisas que encaminham ou induzem o ser humano, muçulmano, para o fogo do inferno. Porque se você não sabe, cala. Se você não sabe, por que fala? Aqui, a sua ignorância poderá te induzir ao inferno. Se não sabe, aprenda. Por que você não aprende enquanto não sabe? E há pessoas capacitadas para te tirar da ignorância. Aqui, a sua ignorância poderá ser um motivo para a entrada no inferno. E quando é que a ignorância não prejudica? Quando a ignorância é jahlun mahd, não é jahlun murakkab. Quando não é jahlun murakkab, principalmente. Quando você reconhece que é ignorante
e deixa de se meter onde não foi chamado. Não mexe o que não te diz respeito e coloca-se no seu lugar e depende dos sábios para se guiar. Esta é a resposta da sua questão, caro ouvinte e caro consulente. Você que tem esta dúvida dentro de si, e acho que respondemos da melhor maneira, sem insultar ninguém. Wallahu musta'an. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.